Vamos estudar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, editado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós iremos estudar no capítulo Suicidas. Encontra-se na segunda parte, capítulo 5º. Vamos à leitura, depois algumas reflexões a respeito. Capítulo Suicidas, os espíritos que desencarnaram, infelizmente, por esta via. O subtítulo, François Simon. Vamos à leitura. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Vamos à comunicação. É um espírito suicida. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenho-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice. E foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! Meus amigos, essa expressão é do próprio suicida, de François Simon, que ele escolheu o suicídio, uma infeliz alternativa, e ele está sofrendo aquela repercussão de forma ininterrupta do ato na qual escolheu. E ele está vivendo esses sintomas. Vamos às palavras do guia do médium, para que possa esclarecer a respeito desse irmão suicida. Palavras do guia do médium. Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação. Atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal de Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeúntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se sobre as pedras. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, a rua de La Cordelle. Tinha 67 anos de idade. Vamos às palavras do Espírito que está nos orientando a respeito. 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Quanto tempo durará tal estado? Ele não sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com as suas chamas? Quem revelou e inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os veem descrever, como outros o fazem das suas alegrias. E fazem-no, muitas vezes, espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos nós os joguetes da própria imaginação. Meus amigos,
esse irmão suicida, François Simon, ele desencarnou justamente, parece que foi na data de 23 de julho de 1857. Ele tinha 67 anos de idade e ele não suportou a carga da sua responsabilidade diante da vida, François, e ele, lamentavelmente, escolheu uma torre e atirou-se dessa torre. E o propósito dessa comunicação, primeiro, é informar todos nós que o materialismo, as ideias do materialismo, de respeito que a vida só existe no corpo. E uma vez que a vida só existe no corpo, lamentavelmente isso motiva ao suicida a via da morte para resolver ilusoriamente as suas soluções, os seus problemas, os seus embaraços pessoais. De modo que esse irmão suicida, François, vive a experiência de uma profunda dor após morte. A respeito dos suicidas, temos um livro da Ivone Amaral Pereira, já conhecido por todos nós, Memórias de um Suicida, em que o protagonista é o Camilo Cândido Botelho. Ele é amparado juntamente com um grupo de irmãos suicidas, todos eles procedentes de Portugal, no século XIX. E eles se encontram-se no Vale dos Suicidas. São amparados pela Legião de Maria, essa colônia espiritual chamado Hospital Maria de Nazaré. Ela ampara todos os suicidas vinculados ao nosso planeta Terra. E então os lanceiros, a Legião de Maria, retira esse agrupamento de suicidas lá dos vales, e entre eles está o Camilo Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho, encarnado, ele foi um português e viveu no século XIX como Camilo Castelo Branco, autor de diversos livros, textos e obras de teatros. De modo que ele abraçou a ideia do materialismo, ou seja, ele se impregnou da ideia infeliz que a vida só existe no corpo. Ele não fazia a distinção, a diferença de corpo e espírito. E ele, uma vez cego, próximo dos 60 anos de idade, ele dá um tiro no próprio crânio e desencarna nessas condições. E ele se vê naquele ambiente e depois é lançado pelas vibrações dos suicidas a esse ambiente nos vales. De modo que é uma lição para todos nós, que o suicídio não resolve, muito pelo contrário, ele eleva a problemática para 100, para 1000, porque além de você não resolver, você sofre as dores, você tinha o chamado tônus vital, ou seja, os fluidos, o fluido universal em nós, que é o tônus vital, que deveriam ser completos na idade próxima do nosso desencarne. Uma vez que o suicida ele anula a vida, esse tônus vital, esse princípio vital que são vibrações em nós, que dá a vida, os movimentos, ele continua sendo exalado após morte. E o suicida, ele vive também esses sintomas. Então, meus amigos, quem tiver interesse, leia Memórias de Suicida, um livro mediúnico da Ivone Amaral Pereira, com a supervisão do Espírito Charles e Leon Denis, ditado pelo Camilo Cândido Botelho. E hoje nós ficamos por aqui, lembrando que nós estudamos o capítulo Suicidas do livro O Céu e o Inferno, falando a respeito de François Simon. Encontra na segunda parte, capítulo 5º. Quem tiver interesse, leia por gentileza e fiquemos com essa notícia, com essa afirmação da doutrina espírita, que a vida continua, e vamos dizer não ao suicídio, vamos divulgar que não é solução você encerrar a própria vida. Fique na paz.